bonitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um ensinamento aí, dando continuidade à nossa prática semanal, né, desse estados mentais aqui do nosso livro aqui, O Despertar da Consciência, do nosso mestre amado professor Neville Goddard. Então, sexta-feira passada a gente viu aí o primeiro aspecto mental, que foi o aspecto do que? Simão Pedro, né? Então, o primeiro aspecto foi o que? A gente controlar o que entra nos nossos ouvidos, né? Controlar aí o que entra na nossa consciência, fechar a porta para as coisas aqui, né? Aos sons, às palavras que são ditas para nós, né? Então, esse foi o nossa primeira prática aí. E hoje nós vamos para o segundo, que é o apóstolo André. Então, o primeiro foi o Simão, que em seguida foi chamado, né? Depois de estar aí disciplinado, né? É isso que a gente está fazendo aqui, disciplinando os nossos aspectos aí, né? A nossa porta da consciência, a gente está aí disciplinando a nossa consciência, o nosso Deus interior. Então, olha só que legal. Então, o primeiro aspecto foi o quê? Fechar a porta dos ouvidos, né? Ouvir somente aquilo que está congruente com o que nós queremos ser, queremos viver na nossa vida. E hoje o segundo aspecto o segundo aspecto a ser chamado ao discipulado é André, ou coragem. Quando o primeiro aspecto, a fé em si mesmo, é desenvolvido, ele automaticamente chama o seu irmão, ou a coragem. A fé em si mesmo não pede a ajuda de nenhum homem, mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada. E apesar da razão ou das evidências de seus sentidos provarem o contrário, ela continua fiel, esperando pacientemente com a certeza de que sua afirmação invisível aos olhos das pessoas que estão aqui fora, se mantida, será realizada. O que ele quer dizer aqui, né, gente? Depois que a gente fechou os ouvidos aí para tudo que as pessoas falam para nós, né, do que a gente deseja ser, do que a gente deseja viver, fechou as portas dos sentidos da audição e conseguiu ter a fé em você mesmo, porque primeiro passo é você ter fé em si mesmo. É o que ele está falando aqui, o primeiro aspecto, né? Fechar os ouvidos para as conversas internas e para as conversas externas. Fechar o ouvido, disciplinar aí as conversas internas e as conversas externas, tá? Não deixar entrar. Então, depois que você dominou, depois que você educou, né, disciplinou os ouvidos, você começou a ter fé em você. Então, foi a primeira prática e aí você pode continuar fazendo a prática, tá, gente? Vai juntando todos os apóstolos aí, vai fazendo toda semana e juntando, né? Continua, porque senão se você abrir a porta aí dos sentidos da audição, vai começar tudo de novo. Então, continue com a sua porta fechada, adquira a fé em si mesmo e aí vem a coragem, né? Olha só o que ele fala aqui. A fé em si mesmo não pede ajuda. Lembra que essa semana eu comentei bastante com vocês isso, gente? Que quando a gente tem fé em nós, tem fé naquilo que a gente está fazendo, no nosso projeto, a gente vai pedir opinião sim, mas a primeira pessoa que nós vamos escutar é o nosso ser interior, porque é ele que sabe mais do que qualquer outra pessoa que está fora. Você vai pedir opinião, vai pedir um conselho, mas você precisa ter fé em si mesmo para não deixar a manifestação entrar novamente nos seus sentidos. É o que ele está falando aqui. Então, quando você tem essa fé, desenvolve essa fé, você tem a coragem de fazer aquilo que você deseja. E aí, ó, o que ele fala aqui, ó. A fé em si mesmo não pede ajuda a ninguém, a nenhum homem,
mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada. E apesar da razão das evidências, né, do que está manifestado, apesar da manifestação aí dos seus sentidos provarem o contrário, ela continua fiel na certeza de que aquilo que ela deseja, de que aquilo que ela viu, que ela está vendo, vai se concretizar, tá? Isso é muito poderoso. Vai ser realizada, né? Será realizada. Tal fé desenvolve uma coragem, uma força de caráter que vão muito mais além do que os maiores sonhos do homem indisciplinado, cuja fé está apenas nas coisas que vê. Então, a fé, gente, é você acreditar no invisível, é você bater o pé e falar: eu acredito que isso vai se realizar na minha vida. Esta é a fé verdadeira, é a fé em si mesmo, é a fé nos seus sonhos. Olha só, então é a coragem. Então, por isso que eu falo para juntar os dois. O primeiro aspecto, né, que daí você vai fechar os ouvidos, os sentidos aí da audição, para você não ouvir as pessoas que estão fora de você, ou mesmo as conversas internas do seu eu antigo, que você não pode, que você isso, olha o que você fez, né, vindo aí as cobranças. E aí, através dessa fé, você tem a coragem de se manter firme, apesar das evidências manifestadas, apesar do que os outros falam para você, tá? A fé do homem indisciplinado, na verdade, não pode ser chamada de fé, porque é indisciplinado. Então, qualquer coisinha que ele vê aqui, ele já vai sair, ele não vai se manter firme, enxergando com os olhos de Deus aquela coisa que está invisível no momento para as pessoas, mas que você acredita. Então, o indisciplinado, qualquer coisinha que acontecer, ele já vai parar de enxergar, tá? O invisível. Olha só, porque se lhe tomarem os medicamentos, os exércitos ou a sabedoria do homem, nos quais a sua fé é depositada, esta fé e coragem também serão tomadas. Olha só. Mas para aqueles que é disciplinado, o mundo inteiro poderia ser tomado e ainda assim permaneceria fiel no conhecimento de que o estado de consciência em que ele habita irá, no seu devido tempo, encarnar em si mesmo. Essa coragem é o irmão de Pedro, André, o discípulo que sabe ousar, cumprir e manter discrição. Então ele não sai falando, ele não sai aí esbravejando o que ele quer fazer, o que ele quer ser. Ele tá lá quietinho no seu mundo, né? Observando, dando os passos pequenos, mas concentrado em si mesmo, tendo a visão, acreditando no invisível, enquanto todo mundo tá falando que aquilo não é real. Ele tá ali trancado dentro do seu quarto, na sua consciência, com a certeza, com a fé, com a convicção de que aquilo já é realizado, já é realizável, já é manifestado, tá? E aí, aquela afirmação que eu sempre falo, né? Eu sou a plena alegria, fé, convicção e gratidão que sinto a cada momento da minha vida. Que lindo, né, gente? Que coisa mais linda. Os próximos, aí eu vou ler os dois próximos porque está muito congruente e aí vamos trabalhar aí os 4, né? O Simão Pedro, que é fechar as portas dos sentidos auditivos, né? Acreditar em si mesmo, trabalhar a coragem, tá? E aí vamos trabalhar mais 2 essa semana. Então vocês vão trabalhar essa semana 4, tá bom? Os próximos 2 a serem chamados também estão relacionados. Estes são os irmãos Tiago e João. Tiago, o justo, o juiz justo, e seu irmão João, o amado.
A justiça, para ser sábia, deve ser administrada com amor, sempre oferecendo a outra face em todos os casos, retornando o bem para o mal, o amor para o ódio, a não violência para a violência. Olha só que coisa mais linda, né, gente? Tiago aí, o justo, sempre tendo que trabalhar com o amor. Porque quando você tá muito na justiça, o justiceiro, ele vai o quê? Quando a pessoa é muito justa, é muito justiceira, vamos dizer assim, entra na vingança. Sai do amor. Então, por isso que a justiça precisa ser trabalhada junto com o amor. Por isso que eles andam juntos aqui. Por isso que não tem como separar, tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar os 3 aspectos esta semana, tá? E juntar com o primeiro, porque se você vacilar aí já não adianta mais trabalhar esses 3 aqui, tá bom? Então, vamos lá. O discípulo Tiago, símbolo de um julgamento sábio, quando promovido para o alto cargo de um juiz supremo e disciplinado, deverá manter os olhos vendados, para que ele não seja influenciado pela carne e nem julgue as coisas pelas aparências. O julgamento disciplinado deve ser realizado por uma pessoa que não se deixa levar pelas aparências. Então, aqui cabe muito aquele exercício que eu falo sempre para vocês nos preceitos, né? Meus olhos são os olhos de Deus e veem somente o amor, a bondade, a beleza em todas as coisas, fatos e pessoas. E aí também entra aquela frase que eu gosto muito de Saint Germain e de Cryon, né? Você não sabe o que você não sabe. Nós não sabemos o que nós não sabemos, tá? Entra muito bem aqui. Aquele quem chama esses irmãos ao discipulado continua fiel ao seu comando proposto, ou seja, a ouvir apenas o bem, os olhos de Deus, né? O homem que tem essa qualidade da mente disciplinada é incapaz de ouvir e aceitar como verdade qualquer coisa que não preencha o seu coração com amor ao ser ouvida, seja esta coisa dita por si mesmo ou pelos outros. Então, aí entra o perdão por si mesmo, entra o amor por si mesmo, entra o respeito por si mesmo, entra a aceitação por si mesmo, né? Então, olha só como que tá muito congruente, gente, quando a gente consegue aí, né, fazer vamos dizer assim, usar uma linha de raciocínio aqui com tudo que eu trago no canal para vocês. Olha só que coisa mais linda que tá isso aqui. Estes 2 discípulos ou aspectos da mente estão unidos como se fossem um só e são inseparáveis quando despertados. Aquele que é disciplinado perdoa a todos os homens por serem o que são. Ele, por ser um sábio juiz, sabe que todo homem expressa perfeitamente aquilo que ele é consciente de ser como homem. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Se a pessoa está consciente de ser pobre, ele não vai julgar, porque é aquilo que está dentro dele. Se a pessoa está consciente de estar doente, de ser doente, ele não vai julgar, porque é aquilo, ele respeita a consciência que o homem tem de si próprio. Porque ele nem sabe o que está acontecendo. Naquele momento ele está inconsciente. Então ele respeita isso. Olha só que interessante, né? Ele sabe que toda manifestação repousa sobre o fundamento imutável da consciência. E que as mudanças de expressão só podem ser realizadas através de mudanças de consciência. Então, olha só. Essas qualidades disciplinadas da mente dão permissão para que todas as pessoas sejam aquilo que elas realmente são, sem condenação e sem críticas. Olha só. Então, por isso que quando a gente usa aquela mentalização, né, aquele mantra, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo, você está tendo consciência daquilo que você é. Puro amor, pura bondade, puro ser magnífico. Então aí ele não vai te julgar quando você disciplina isso. Vocês estão percebendo como isso é importante, né? Ele respeita isso porque
Ele não vai condenar. No entanto, embora permitam esta perfeita liberdade de escolha para todos, estas qualidades, no entanto, estão sempre à espreita, cuidando para que tudo o que elas mesmas fazem e profetizam, tanto para si quanto para os outros, apenas glorifiquem, dignifiquem e deem a alegria para quem as profere quando expressas. Olha só, então, aquilo que eu falei. Olhar com os olhos de Deus para todas as coisas, fatos e pessoas. Isso casa muito bem. Então, esta semana nós vamos trabalhar o quê? A coragem. Vamos juntar aí, tá, gente? Não esqueçam, vamos juntar o quê? O Simão Pedro, que é a confiança em si mesmo, a fé em si mesmo, a coragem, que é o quê? É o André, Tiago, que é a justiça, e João, que é o amor. Então nós vamos trabalhar aí os olhos de Deus para todas as coisas, fatos e pessoas, inclusive para você, porque é você que precisa se autodisciplinar primeiro, não são os outros. Isso é consciência sua, é um aspecto seu. Então, quando você tem essa autoconsciência, você começa a olhar para as pessoas com outros olhos. Então, primeiro, gente, trabalhar em você. Lembra da canalização da Kuan-Yin? Primeiro, trabalhe em você. Tudo começa em você para que as demais coisas se manifestem na sua vida. Tá bom, potências infinitas? Se vocês quiserem adquirir esta coletânea de Neville, tá tudo aqui. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês é maravilhoso, como eu falo. Eu vou dormir lendo Neville, essa obra maravilhosa, o Despertar da Consciência, porque realmente ela desperta a consciência. E esses exercícios que nós estamos fazendo aqui durante essas 2 semanas, né? Uma semana e hoje começando a segunda semana, é maravilhoso realmente para você ter consciência de todo o amor, de todo o poder, de tudo que você é, né? No mundo, para Deus, que você é um ser eterno realmente, tá? Então, o link do site para vocês adquirirem essa coletânea vai estar aqui na descrição, inspiraçõesparaser.com.br. Entre lá e conheça essa coletânea maravilhosa para que assim você desperte ainda mais a sua consciência e consiga aí disciplinar cada vez mais a sua mente, a sua consciência. Tá bom, potências infinitas? Então, não deixe de praticar esses 4 aspectos, tá? Nós vamos juntar a primeira semana com hoje a segunda semana. Então, 4 aspectos. Fechar os ouvidos, né? A fé em si mesmo, trabalhar a coragem, tá? Trabalhar o amor, a justiça e o amor, porque os dois eles precisam andar juntos aí, tá bom? Senão, como eu falei para vocês, né? A justiça, quando muito exposta, quando muito aí trabalhada, acaba virando uma vingança, né? O justiceiro. E aí sem o amor. Então, quando você coloca o amor, você começa a olhar todas as coisas, fatos e pessoas com os olhos de Deus. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí um final de semana mais abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Acredite que você é filho de Deus, potente, maravilhoso. Até a nossa próxima sexta-feira com o nosso 5º aspecto, nosso 5º discípulo aí, apóstolo, para a gente trabalhar a nossa mente. Disciplinar aí o aspecto mental da nossa mente. Tá bom? Um beijo e até a próxima sexta-feira. Até lá, eu aguardo vocês aqui.